Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE e hoje nós vamos conversar com o promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Zedequias de Oliveira, sobre o impacto do projeto o Ministério Público de Roraima fomentando a educação ambiental. Primeiramente, quero agradecer a que tenha aceitado o convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos começar, então, explicando o que é esse projeto, né? Como é que ele nasceu, de qual necessidade surgiu o Ministério Público de Roraima fomentando a educação ambiental? Então, eu sou o segundo titular da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Já atuo na área há mais de 20 anos e, ao longo desse tempo, eu pude observar exatamente o seguinte, que o papel do Ministério Público é muito comum a gente observar que envolve numa parte muito significativa, a responsabilização, ou seja, buscar a aplicação da legislação, punindo os infratores como um todo. De modo que, ao longo desse tempo, eu fui percebendo a necessidade de engajamento de outras instituições, ouvindo-me e capacitando, e percebendo realmente que existe uma lacuna significativa no que diz respeito ao conhecimento do infrator em relação ao tema pelo qual ele está sendo punido. E, ao mesmo tempo, a necessidade que tem o poder público como um todo de promover a educação ambiental, seja estimulando a educação ambiental dentro das escolas, das universidades, né, nos colégios, mas para a sociedade em geral como um todo. Então, esse é um gargalo que eu pude identificar ao longo desse tempo e eu vislumbrei realmente a necessidade de ter uma pegada diferente, uma pegada que pudesse fazer com que, dentre as responsabilizações a cargo do Ministério Público, nós pudéssemos estimular, utilizando os benefícios que a legislação ela proporciona para os infratores, de inserir uma medida que seria uma medida voltada exatamente para a educação ambiental, fazendo com que os infratores pudessem ter uma oportunidade de perceber os atos que eles praticaram, rever o seu comportamento e não voltarem a praticar infrações novamente. Então, dentro dessa perspectiva, voltada diretamente para os infratores, mas também diante da publicidade, do envolvimento do Ministério Público com outras instituições parceiras, a gente percebe que o alcance é um alcance muito maior. A pedagogia da responsabilização alcança também a sociedade em razão aí da divulgação desse ato. Então, isso é bastante interessante pelo fato de que grande parte dos infratores, nos seus relatos, que eles preenchem formulários e tal, depois a gente pode até comentar sobre a dinâmica do funcionamento, e nós percebemos realmente que eles reclamam grande parte está sendo punido, está sendo responsabilizado, sancionado, e não saberem ali antecipadamente o fundamento disso, né? Vamos dizer, eu estou sendo punido, mas eu não sabia, né? Então tem muito desconhecimento em cima disso. Então esse projeto visa também, por um lado, a atingir diretamente os infratores, mas, como eu disse para você, pelo fato de nós promovermos uma publicidade disso, junto com as instituições parceiras, que a sociedade como um todo também perceba realmente a necessidade de uma revisão individual e coletiva no que diz respeito à proteção do ambiente como um todo. Falando sobre esses crimes ambientais, quais são eles, né? Quais são essas infrações que a pessoa comete e se surpreende por não saber que era algo errado? Então, nós temos aí são dezenas de infrações, na realidade. Então, aqui ficaria até limitado a gente falar de uma por uma, mas... Queria que só citasse então, assim. as mais significativas. Nós podemos falar poluição, por exemplo, poluição hídrica, poluição sonora. A poluição sonora hoje é um dos grandes gargalos que nós temos aí, envolvendo a prática de perturbação do sossego, que situação que, eu comentando agora, acho que semana passada com a Polícia Militar, o registro de ocorrência, o maior registro de ocorrência envolve perturbação do sossego, que é uma das modalidades de poluição sonora, só para você ter uma ideia. Então, eu falei poluição hídrica, poluição do solo, poluição atmosférica, são vários aspectos. Nós temos crimes de desmatamento, crimes de ausência de licenciamento ambiental. Nós estamos enfrentando um grande problema relacionado também a maus tratos envolvendo animais domésticos e animais silvestres também. Em alguns dos casos envolve até a morte dos animais, pesca predatória, pesca ilegal, nós temos também várias ocorrências. Nós temos também que faz parte do meio ambiente
infrações relacionadas ao ordenamento urbano, por exemplo, você promover um loteamento sem observância das regras urbanísticas e ambientais adequadas. Isso é crime ambiental. Você construir à margem dos cursos d'água, isso também é crime ambiental. Que é então, na mata ciliar, né? É denominado mata ciliar, tecnicamente é a área de preservação permanente. Então nós temos aí vários gargalos em relação a isso, a utilização de agrotóxicos sem a devida autorização, sem o devido acompanhamento técnico especializado de profissional qualificado na área, a comercialização dele, a utilização de motosserra sem autorização devida e ao mesmo tempo o porte dela. Então são várias essas infrações que eu relato agora. Nós temos também supressão, destruição de planta de ornamentação, seja pública, seja privada, em área como, por exemplo, as vias, as rodovias, as praças, a calçada doméstica, às vezes você tem, né? Então, as pessoas que retiram, as pessoas que, de algum modo, passam com o carro por cima, também existem infrações aí relacionadas a esse tipo de situação, com um pouco menos incidência. Nós temos infração ambiental também relacionada à pichação, né? Já foram feitos vários registros aí de ocorrência dessa natureza que a gente não pode negligenciar. Então, assim, e uma das que ultimamente estava ocorrendo com bastante incidência era o transporte de combustível sem autorização e sem o manuseio e sem o vasilhame adequado aprovado pelos órgãos competentes. Então, como, por exemplo, os combustíveis que eram transportados para garimpo e algumas fazendas, por exemplo. Tem todo um ritual, tem todo um procedimento que deveria ter sido previamente abordado e observado para que isso pudesse promover um transporte regular. Junto a isso, nós temos também identificado no meio de trânsito, realmente, a utilização do Arla, que é um produto que busca minimizar o efeito da produção de gases na atmosfera por parte dos veículos automotores, principalmente de grande porte. Então, é controlado isso, é fiscalizado diretamente pela Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, nós temos aí uma gama de infrações que foram, grande parte delas foram detectadas realmente nesse ano de execução do projeto. E aí são só alguns exemplos, né? Então, vários, na verdade. Alguns exemplos, porque são, como eu te falei, né? São muitos, dezenas né? de infrações aí, realmente. Às vezes uma ramifica para uma outra, às vezes são infrações que são conjuntas também, então é bem complicado. E aí é interessante estar mencionando também que essas infrações, elas são praticadas legalmente e constitucionalmente, não só pela pessoa física, mas pela pessoa jurídica também. Hoje nós observamos a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é óbvio que a pessoa jurídica não pratica ação, mas ela age por meio do seu representante legal. Então, em si, por essa previsão normativa, nós temos aí a responsabilização também da pessoa jurídica, que de algum modo contribui para a prática da infração ambiental. E cada uma dessas infrações tem uma punição diferenciada. Exatamente. Conforme o grau da infração, o legislador ele enquadrou, ele estipulou ali uma pena mínima, uma pena máxima, conforme o enquadramento. Eu falei agora há pouco da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela não tem uma punição criminal, até porque ela não pode ser presa, né? Literalmente, mas existem responsabilizações aplicáveis à pessoa jurídica que se amoldam à legislação como um todo, como, por exemplo, pagar projetos que envolvam ali a restauração de áreas degradadas, praças públicas, né? Pagar pessoas para prestar serviço sob ônus da própria pessoa jurídica. Então, assim, multa também é uma modalidade que é compatível à pessoa jurídica. E a pessoa física pega tudo, seja prisão, seja essas outras modalidades que eu comentei. Como é que essas informações, aliás, como é que são alcançadas essas pessoas, né? Como é que elas são punidas? É em parceria mesmo com os órgãos de fiscalização, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todo mundo trabalhando em equipe mesmo? Não, na realidade é o seguinte, cada um cumprindo a sua missão legal e constitucional. Então, é o que nós observamos exatamente. O fluxo que nós temos são fluxos que já ocorre já há bastante tempo. Por exemplo, um órgão ambiental, fazendo um determinado levantamento, ele se depara com a infração. Ele vai aplicar ali a multa, né, uma infração administrativa, apreensão de produtos, conforme o caso, embargo da atividade. E aí, obrigatoriamente, do ponto de vista também normativo, ele encaminha essas informações para a delegacia de polícia,
conforme o caso, Polícia Civil, Polícia Federal, e ao mesmo tempo para o Ministério Público, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Então, dentro dessa lógica da responsabilidade penal, o que acontece? A polícia cumpre o seu papel, né, no que diz respeito à investigação como um todo, o enquadramento ali, e remete para o Poder Judiciário Estadual ou Judiciário Federal. Então, essa é uma lógica. Sem esquecer que existe também a possibilidade hoje dessas infrações menos gravosas, que é crime também, hoje a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Policiamento Ambiental, eles estão lavrando o termo circunstanciado de ocorrência, que é a forma de enquadramento da responsabilidade penal no caso dos crimes de menor potencial ofensivo, que são considerados aqueles menos graves, cuja pena ela não pode ultrapassar 2 anos no máximo. Então essa é uma lógica. E aí, feito essa apuração, essa identificação da infração, remetendo para o Poder Judiciário abre vista aí para o Ministério Público poder se manifestar. Então aí já entra um pouco da lógica do projeto. Por quê? Eu me valho, quando falo Ministério Público, mas é um projeto da promotoria, né, que eu acompanho. Então nós ainda não temos pernas ainda para poder alcançar o Ministério Público como um todo. Nós estamos ainda no processo de maturação. Mas o que acontece? Quando abre vista para o Ministério Público, o legislador ele possibilitou nas infrações como um todo, não só ambiental, mas ambiental com maior propriedade, até porque grande parte das infrações, mais de 80% das infrações ambientais, permite uma série de benefícios legais. Então, esse projeto está voltado para aqueles que de algum modo fazem jus aos benefícios que a legislação estabelece. Então, aí, o Ministério Público avalia essa situação e aí eu acho que não é o momento da gente estar explicando cada benefício legal, mas começa, por exemplo, conforme a infração, pela transação penal, que é um benefício mais simples. A transação penal, o infrator sendo beneficiário dela, nós colocamos lá, dentre outras implicações, também a obrigatoriedade, se ele quiser, porque é voluntário, né? Ele aceita se quiser, junto com o defensor público, ou mesmo com o advogado. A gente explicando, evidentemente, os benefícios, então tem ônus e bônus, né? Então o bônus é exatamente ele aceitar os benefícios e não ser processado, no caso da transação penal. Então a gente coloca lá como uma das obrigações lá fazer curso, né, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas de curso de educação ambiental dentro desse projeto. Então cada módulo desse projeto são 2 horas. Então aí conforme a responsabilidade que ele assumiu, o compromisso que ele assumiu, ele vai estar cumprindo lá com a gente também, dentre as outras obrigações. Então eu falei da transação penal. E aí, mas nós temos também a suspensão condicional do processo, que é uma segunda modalidade para infrações um pouco mais graves, mas não deixa de ser um benefício. É um benefício que também, dentre outras obrigações que a legislação exige, nós inserimos lá essa proposta de inserção aí da educação ambiental dentro do projeto. Então, transação penal, suspensão condicional do processo, mas nós temos também o acordo de não persecução penal, que é uma outra modalidade um pouco mais recente, que agora está em franca expansão, e também permite, a partir do momento que o infrator assume as condições que a legislação exige, também inserir ali a educação ambiental dentro dessa perspectiva. Isso eu estou falando só criminal. Então nós temos 3 institutos aí que eu comentei que realmente estão voltados aí para esse público, que são os infratores que aceitam voluntariamente essa incumbência e tem que cumprir vamos dizer, é uma obrigação que ele tem que cumprir efetivamente para ser considerado lá em juízo exatamente como cumpridor daquelas obrigações e gerar um possível arquivamento aí ou investigação ou mesmo processo, conforme o caso. Mas esses 3 instrumentos, eles exigem a homologação do Poder Judiciário, seja estadual, seja federal, conforme o caso. Então, o Ministério Público, junto com a parte, entra em consenso num determinado formato lá das obrigações, e aí submete ao Poder Judiciário, que homologa, e aí sim já começa o momento aí do infrator, né, se organizar para poder estar dando cumprimento àquelas obrigações lá. Então, assim, essa é a fonte. A fonte é exatamente o quê? Os benefícios que a legislação estabelece. Eu falei só dos criminais, né? Mas eu insiro também, dentro das investigações cíveis a meu cargo, lá na promotoria,
seja por meio do procedimento preliminar, seja do inquérito civil público, que são os instrumentos investigatórios cíveis do Ministério Público, né? Então, ao invés de entrar com ação civil pública, por exemplo, eu celebro, conforme o caso, termo de ajustamento de conduta, apresentando as condições para o infrator. E aí, nesse pacto, nesse acordo cível, para evitar uma ação, nós temos todo um regramento normativo que viabiliza uma série de mecanismos, né? E uma revisão interna, inclusive, pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então, dentro dessa lógica, eu também coloco lá horas de prestação de serviço, do curso, né, assistir às palestras de educação ambiental. Então, essa é a fundamentação, a princípio, lógica, dentro dessa proposta. E aí, eu acrescento também que é uma medida, até reitero, que é uma medida da promotoria, por enquanto. Mas a ideia é exatamente, a partir do momento que nós pudermos aí ter um pouco mais de corpo, nós expandirmos aí para outras áreas do próprio Ministério Público, né? Outras promotorias, quem sabe do interior, outra promotoria da capital que atua também na área, quem sabe até o Ministério Público Federal no futuro. Então é isso, então nós estamos aí buscando aí a melhoria desse projeto para dar tudo certo. Doutor, a gente vê assim um trabalho gigantesco, né, de tantas ações, aliás, de tantas infrações que são cometidas em Roraima, e eu tenho até conhecimento, né, já tem muitos anos isso, mas um senhor que eu conheço aqui em Roraima, é comum as pessoas consumirem carne de caça no interior, né, nas comunidades indígenas, e esse senhor sem conhecimento nenhum foi transportar essa caça, trazendo para alguém aqui na cidade. E passou pela barreira ali e foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal. Enfim, teve que submeter a processo e tudo mais, mas ele não tinha conhecimento algum, ele se surpreendeu na época. Então, assim, não é uma coisa muito distante da população roraimense, é realmente, as pessoas realmente, como o senhor falou, não têm conhecimento, se surpreendem sem saber que estão cometendo um crime. E esse hoje, né, de transporte de animal silvestre, já é bem conhecido, né? Mas tem alguns crimes que as pessoas realmente se surpreendem. Essa dos agrotóxicos, por exemplo, né? Que o senhor citou anteriormente, eu não tinha conhecimento que tinha um tipo de agrotóxico, né, ali que não pode ser usado especificamente. Então, assim, são muitas situações. Nesse momento em que a educação chega, né, que esse projeto de educação chega para essas pessoas, como é que o senhor percebe esse impacto também ali a longo prazo, né, na sociedade, para a proteção realmente do meio ambiente? Então, a gente não tem ainda um resultado nesse sentido, até porque o projeto tem um ano só, né? Completou agora em novembro, né? Então, nós estamos fechando aí o relatório final, e com esse relatório final, nós vamos estar fazendo uma análise de infrator por infrator, na verificação no sistema lá do Poder Judiciário, para ver se realmente, se ele voltou a praticar alguma infração ambiental. Então, esse é um resultado que ainda nós não temos, mas a ideia é exatamente o seguinte, que aqueles que tenham sido capacitados, eles não voltem a praticar infrações, né? Eles terem entendido o recado, concordado com a importância que é o tema como um todo, e ao mesmo tempo compreendendo exatamente que existem regras a serem cumpridas. Você mesmo mencionou aí a respeito do transporte de animal silvestre, seja vivo, seja batido. Então, nós já nos deparamos com coisas assim. Tem algumas que as pessoas alegam, né, desconhecimento, mas a coisa que na investigação às vezes mostra que ele sabia realmente que era proibido. E outros até não, mas assim, nós já nos deparamos com situações envolvendo transporte dentro de veículo automotor, dentro de mochila, de 2 cabeças de onça e 2 rabos de onça. Meu né? Deus. Possivelmente mãe e filhote. Isso tem denúncia, tem processo que já tramitou. Então, assim, você vê, falando só de animal silvestre, né? Nós temos tatu, né? Veado, anta, jabuti. Então, assim, são várias as situações que são... Teve um caso interessante que foi uma pessoa dentro do sistema penitenciário, ele estava em regime semiaberto, aí no momento de saída dele lá, ele coletou de algum modo, isso não ficou muito claro, um tracajá. E aí voltou com esse tracajá para dentro do sistema penitenciário. Chegou lá, ele foi
foi dado, ele foi ser recolhido e foi, né, dado voz de prisão exatamente pelo fato de ele estar transportando um produto que era um animal, né, silvestre, que é proibido efetivamente, e ele gerou uma responsabilização para ele. Então ele voltou para o sistema. E nós já de longa data já ocorreram situações da Polícia Civil antiga, né? Já chegou o caso, por exemplo, de delegado de polícia, na época que não era concursado, dele vender tracajá e ser pego pela Polícia Federal, né? Vendendo tracajá, foi até interessante, porque para quem iria comprar dele, na hora que houve a abordagem da Polícia Federal, a pessoa negou, falou que nem conhecia a pessoa, o delegado e tal, virou uma situação meio complicada. E não só com a Polícia Civil, com a Polícia Militar também, de policial militar, já há muito tempo, de querer vender, inclusive, nas instalações do próprio Ministério Público. Então nós nos deparamos com situação assim, que as mais variadas possíveis, né? O que o senhor está falando é que antigamente nem a própria polícia tinha conhecimento da legislação. E é interessante isso, a partir do momento que você vai batendo, você vai observando aí que as próprias instituições vão compreendendo realmente a importância de se proteger. Então tem vários gargalos aí ainda, né? Mas muita coisa já se melhorou. Eu vi aqui pelos dados que até a sua assessoria de comunicação já enviou, que em 2024 foram mais de 110 pessoas que participaram das palestras, né? E até o momento, 127 infratores ambientais foram capacitados por meio dessas palestras, que tem duração aí de 2 horas, né? Essas palestras, enfim. Então, são números significativos já, né? Assim... Isso lembrando que é tão somente em relação à promotoria que eu atuo. Mas não quer dizer necessariamente, é importante esclarecer, que sejam somente esses infratores ao longo desse tempo todo. Né? Até porque existem infratores que não fazem jus aos benefícios legais. Existem infratores que não aceitam, não querem aceitar as propostas de benefício. Então, nessa contabilização, exatamente envolve aqueles que aceitaram efetivamente. E eu considero à vontade, né? Exatamente. Então, é algo que, como eu falei, é um ônus e bônus. Né? É o ônus dele assumir uma responsabilidade, ele tem que cumprir aquela responsabilidade, e o bônus é a partir do momento que ele cumpre, ele ter os benefícios que a legislação estabelece com o possível arquivamento da investigação ou processo. Doutor, dentro dessa linha. O projeto também foi reconhecido nacionalmente, né, pela Corregedoria Nacional. O que significa isso? Porque assim, se é um projeto que está sendo reconhecido a nível nacional, significa que ele tem impacto para além do estado de Roraima. Outros estados também enfrentam essa problemática? Isso é uma problemática mundial, não é só uma peculiaridade local, nada disso. Então, nós apresentamos o projeto para a Corregedoria Nacional do Ministério Público, né? Via Conselho Nacional do Ministério Público, e eles aprovaram realmente um dos 2 projetos aprovados aqui do Ministério Público do Estado de Roraima, e acharam assim, uma iniciativa bem interessante, ficaram curiosos até para saber o resultado, né? Então a gente ainda está nessa maturação do resultado final, e é exatamente isso, é algo que é inédito, algo que ainda não se buscou em nível nacional. Então, a partir do momento que há um aval aí do Conselho Nacional do Ministério Público, nós podemos observar exatamente que essa proposta, em havendo êxito, ela pode ser replicada em qualquer lugar. E não é muito difícil, né? Você está lidando com esses problemas. Os problemas, como eu disse, são os problemas que não é só local, o problema que expande aí além das fronteiras. Então, é algo que eu acho que é preciso o poder público pensar exatamente em como resgatar esses possíveis infratores, principalmente aqueles que querem. Existe alguma possibilidade dessas palestras, né, dessa capacitação, ela se estender para além dos infratores, mas de levar esse conhecimento a outras instituições, a escolas, para realmente trazer essa informação à população? Então, não, esse projeto é um projeto especificamente para infratores ambientais que não era um público que não era atendido. Então, é exatamente esse foco, né? Então, seriam outras medidas, outras iniciativas. Mas eu digo para você que... projetos, né? Então, não precisa ser esse projeto, porque existem atuação de outras instituições do próprio Ministério Público voltado para a educação ambiental. Por exemplo, dentro dessas responsabilizações que eu aplico regularmente, existem aí medidas que eu coloco, por exemplo, com a obrigação do infrator patrocinar eventos de educação ambiental, confecção de camisetas, bonés, de eventos científicos. Então, assim, nós conseguimos, de algum modo, meios que vá fazer com que a polícia ambiental, nas palestras que ela desenvolve no estado como um todo, ela consiga levar para as crianças, adolescentes, os adultos, às vezes, um material que não é só a fala,
da palestra. E a fala é mais algo que agrega valor àquilo e tem uma visibilidade, né? Seja com a camiseta. Hoje a gente está buscando bater forte realmente nessa publicidade visual, realmente fazer com que as pessoas vejam isso e acreditem, principalmente os jovens, né? Eu acredito que o futuro realmente da minimização das infrações é exatamente você educando a criança e o adolescente de hoje. Essa eu acredito muito nesse processo, porque só punir não é suficiente. Eu vejo que esse é o objetivo do projeto, né? Não, antes de punir, educar. Era exatamente buscando o público que não era, que simplesmente não tinha uma atenção voltada para ele sob esse ponto de vista, né? E o legal é que, né, todos os parceiros, eles ficaram encantados com a ideia e nos auxiliam. Então não é só o Ministério Público. E não tem como ser só o Ministério Público. Eu faço até questão de não ser. Por quê? Porque é importante que os infratores ouçam. Não é só quem está punindo, ouçam também outras instituições que atuam na área e tem condição, tem aptidão de dar um recado que agregue valor na cabeça lá dos infratores. Então nós temos as parcerias que eu faço questão realmente de destacar. Nós temos todos os órgãos ambientais do município de Boa Vista, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nós temos a FEMAR, que é no âmbito do Estado, nós temos o IBAMA como parceiro, nós temos o ICMBio, nós temos a CAER, nós temos a Polícia Militar Ambiental, que é a CIPA presente, por meio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, o Instituto de Reciclagem de Produtos Agrotóxicos, que é o INPEV, também está participando desse projeto. Então, assim, nós temos aí uma gama significativa de instituições e outra, mais recente, já no balanço desse projeto, já em contato com outras instituições que eu, falando diretamente com o representante da instituição, acho muito bacana a ideia e eu convidei, bora participar desse projeto. Você chega nos lugares conversando sobre o projeto. Às vezes a gente participa de reunião, né? Sim. E eu aproveito já para poder falar. Por exemplo, nós temos aí, dentro dessa lógica de possíveis aí aderentes ao nosso projeto, que assina um termo de adesão que é publicado, é tudo transparente, tudo divulgado. E aí esse termo de adesão, aí nós temos aí a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, também confirmou realmente o interesse em participar, o delegado do Meio Ambiente da Polícia Federal também já confirmou participação. Mais recente, nós temos, ontem mesmo, nós confirmou aí que tem interesse em poder estar assinando com a gente a Embrapa, um parceiro assim, fantástico, do ponto de vista técnico-científico. E nós temos professores da Universidade Federal que também tomaram conhecimento da proposta e têm interesse, professora Vânia, professor Luciano. Então, assim, existem várias... Esse projeto está tomando uma amplitude muito significativa. Então, a gente precisa realmente ter cuidado, até porque o infrator ele tem a obrigação dele estar cumprindo lá, né, aquelas horas e tudo. Então, nós, por outro lado, nós precisamos dar os meios que ele vá fazer com que ele não só receba esse recado, mas também que dê tudo certo ali. Então, esse projeto está tomando uma proporção muito grande. Então, dos 10 iniciais, nós estamos chegando aí já mais, sem fechar o ano, 15 por aí, né, que tem interesse em assinar com a gente. Isso é muito bacana, porque reforça o interesse da sociedade, das instituições, de transformar, né, essa consciência da população, esse consciente coletivo sobre a proteção do meio ambiente. E um detalhe que como eu falei, eu reforço aqui, muito embora o foco do trabalho sejam os infratores, mas a divulgação mostra para a sociedade que isso está acontecendo, as pessoas estão respondendo por infrações, mas que a sociedade também vendo essa visibilidade desse projeto, elas possam rever o seu comportamento. Mas ele tá tendo que fazer aquilo porque ele praticou uma infração de maus tratos, por exemplo, de poluição sonora. Exatamente isso. Sendo que eu fiz isso. Então eu posso ter ficado impune, né? Então, de repente, a pessoa na cabeça dela, não vou fazer isso porque senão vai dar problema, né? Sim, já vai transformando. Já é a forma de evitar a infração, né? Muito embora o ideal seja o quê? A pessoa se conscientizar do que é certo, né? Do que é o direito do outro, né? De não afetar, no caso da poluição sonora, ao mesmo tempo do direito dos animais, ao mesmo tempo a proteção que é você fazer algo em prol de um meio, né, que é o meio ambiente, que não é só para uma pessoa, é para a coletividade como um todo. Falando em poluição sonora, o que me preocupa agora, eu acho que pode ocorrer e aumentar o número dessas infrações, é o fim de ano com as festas, né? Muitas confraternizações, festas, os fogos também, que já são até proibidos,
nesse período de reta final de ano, podem ocorrer novas infrações em relação a isso também. Isso é constante, né? Tem gente sem noção, tem gente que é consciente, tem gente que sabe de tudo quanto é jeito que você imagina. Tem gente, por exemplo, que faz reclamação, formaliza a reclamação lá com a gente, reclamando da voz do vizinho, né? Eu sempre comento isso porque é uma realidade. Não vou falar quem nem como, né? Se é homem, se é mulher, nada. Na realidade, realmente isso já aconteceu. Então, tem situações de conflito, às vezes, né? Que quer usar a instituição para buscar a responsabilidade do vizinho ou de alguém. De brigas pessoais. Que é coisa pessoal. Então, às vezes as pessoas não separam. Falam que o problema... Tem muita gente que faz a reclamação falando que o problema é ambiental, que o problema é da coletividade como um todo, mas na realidade a gente vai a fundo na investigação e verifica que o problema é um problema pessoal, problema particular, que aí o Ministério Público não tem legitimidade para atuar. Cada um quer resolver assim. Tem coisa que é assim, mas tem coisa que realmente que identifica as infrações. Por exemplo, você falou da poluição sonora, né? A poluição sonora é o mais grave, né? Que exige uma perícia, um levantamento técnico um pouco mais especializado, mas a perturbação do sossego ela não exige nem perícia, nem levantamento técnico. A partir do momento que ofende, que ataca, que atinge mais de uma pessoa, então tem que ter no mínimo 2 pessoas como vítima, e essas pessoas têm que ser identificadas, ela já é suficiente para deflagrar a atuação dos órgãos ambientais, a atuação da polícia como um todo e a responsabilização posterior, né? É mais difícil de você buscar uma condenação, mas não é impossível. Então nós temos meios realmente que nós já conseguimos casos, por exemplo, mesmo sem o levantamento por meio do decibelímetro, de nós conseguimos condenação das pessoas que não quiseram os benefícios legais. Entendeu? Então, assim, nesse caso da emissão ilegal de ruídos, né, a gente fala exatamente assim, né? Emissão de ruídos. Quando foge dos parâmetros legais, já vira ruído, é algo que traz problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas de tudo quanto é ordem social, de convivência. Tem casos assim gravíssimos, chega até a morte realmente da relação vizinho com vizinho. Então, coisas assim bastante complicadas e, ao mesmo tempo, pode evoluir para outras infrações graves, tão quanto, né? Então, não só o final do ano, são os festejos, mas eu digo o seguinte, é algo que ocorre rotineiramente. Não é novidade, né? Porque é o final do ano. No final do ano realmente potencializa mais, o carnaval potencializa mais, mas são situações que ocorrem com certa regularidade. E, às vezes, essa divulgação também é interessante para mostrar exatamente que as instituições atuam e que pessoas estão sendo responsabilizadas, né? Será que você vai querer ser o próximo, né? Vamos colocar isso na balança, até porque uma coisa é responsabilidade administrativa. É interessante estar mencionando isso, porque a carga de punição estatal ela é muito grande. Numa situação como essa, um veículo automotor que está com som nas alturas lá, né, um paredão, alguma coisa desse gênero, está sujeito a levar uma multa gravíssima, está sujeito a ter apreendido o veículo e está sujeito a ter apreendido também todo o maquinário de som. E outra, com possibilidade de perdimento. Então, aí você coloca valores, né, números, né, que dentro disso. Isso eu estou falando só administrativamente. Na responsabilidade penal, do mesmo jeito. Pode chegar o quê? Além das punições pecuniárias, ser preso e, ao mesmo tempo, ter perdimento de tudo isso, todos os bens utilizados na prática da infração. E ainda existe uma possibilidade de uma responsabilização civil conforme a gravidade do caso, conforme a repercussão. Então, as responsabilizações estatais, nesse ponto, são muito significativas. Então, é melhor prevenir do que remediar, né? Como diz o ditado popular. E assim, a gente está citando crimes aqui, algumas pessoas com certeza questionam, mas eu gosto de ouvir meu som alto, isso não é crime, isso vai perturbar quem, né? Vai prejudicar como o meio ambiente? Muitas pessoas podem questionar isso. E eu queria até que o senhor falasse um pouquinho por que isso prejudica, né? Por que isso é um conflito que traz... na verdade, perturba a paz, mas também perturba o ambiente. Por exemplo, uma situação que eu percebi, acho que tem uns 2 anos, eu fui passar o final de ano na Serra do Tepequém. E, nossa, completamente perturbador. E as pessoas andando com caixas de som gigante dentro da própria cachoeira ali, onde a pessoa quer ter paz, quer sossego, né? E ali uma caixa de som enorme. Até mesmo deixar lixo para trás, assim. Então, quando essas pessoas saem da cidade também vão festejar, né, num sítio, numa cachoeira, também cometem crimes. E eu queria que o senhor falasse isso, como é que isso reverbera, né? De que forma que isso realmente leva prejuízo ao meio ambiente a longo prazo? Eu tenho um provérbio que fala lá que não faça outro que você não gostaria que fizesse com você.
no direito é exatamente isso. Então, a partir do momento que você prejudica alguém, você está sujeito a ser punido, está sujeito a ser responsabilizado. Agora, quando você fala meio ambiente, não o meio ambiente é algo tão grande, a gente fala conglobante, que envolve o indivíduo, envolve a família, envolve a sociedade, local, trânsito, regional, nacional, internacional, seja ambiente, né, fauna e flora, seja um ambiente urbanístico, que é considerado meio ambiente, seja o patrimônio histórico e cultural, que é também uma forma de meio ambiente do trabalho também, são as principais formas de divisão do meio ambiente são essas 4 que eu acabei de citar. Então, quando fala, às vezes as pessoas pensam, mas isso não está prejudicando o meio ambiente como um todo, mas sim, meio ambiente não é só isso. Você faz parte do meio ambiente. Se você for vítima, você pode ser considerado como tal, sob o ponto de vista legal, e buscar ser protegido por meio do poder público. Então, essa situação envolve também muito de educação, né? E falta de educação, né? No caso das pessoas que fazem uso disso, né? Sem respeito algum pelo próximo, tá pouco se lixando com o alheio. Então, são situações essas que aí vem o poder público para poder, né, buscar um enfrentamento. Mas, olha, existem situações que às vezes nem o poder público consegue tá enfrentando. Às vezes você tenta, né, primeiro advertir, né? Abaixa esse som, ou desliga, né? Porque tem outras pessoas também, né, querendo curtir o barulho do ambiente. No caso das cachoeiras, o barulho da água, o barulho das aves lá, né, do vento e tudo. Então, são situações bastante complicadas. E outra, existem limites que a própria Organização Mundial de Saúde já estabelece como parâmetros para configurar exatamente aquilo que, de algum modo, pode trazer mal à sua saúde. Então, assim, nós temos aí uma média, não estou dizendo que seja só isso, mas mais ou menos 55 decibéis. Seria realmente um parâmetro razoável para um conforto acústico que você conseguiria lidar e sem problemas de saúde. A partir do momento que passa disso, já começa a ter problema. Entendeu? Então, nós temos situações bastante graves, e aí existem normas da ABNT, por exemplo, que são normas que estabelecem aí formas de medição, o meio do decibelímetro, o alcance, os horários, o tipo de atividade. Então, existem regras que trabalham essa perspectiva, mas nós observamos aí no âmbito municipal alguns problemas relacionados à mudança legislativa até, né? Mudança legislativa que eu não vejo pelo lado de benefício da sociedade, pelo contrário. Vejo normas que aumentam o nível de decibéis, por exemplo. Aumenta o nível de decibéis, em contrapartida, prejudica a sociedade como um todo, né? Isso sem considerar as normativas aí da BNT que eu falei, que são normativas no âmbito nacional, e ao mesmo tempo da própria ONU, né? Então, a saúde em si, ela já bate claramente nisso. Nós já tivemos aí a ação que foi declarada inconstitucional aqui no âmbito do município. Então, nós temos várias peculiaridades, até porque existem segmentos que atuam na área de som que ganham seu dinheiro com isso e tal. Só que existem regras em prol do próximo, né? Das pessoas que vivem na circunvizinhança, por exemplo, ter um estabelecimento comercial que produz muito ruído, né? Para evitar o problema, você tem que ter isolamento acústico. Aí sim E outra, feito profissional qualificado, porque senão você faz um isolamento, você gasta muito dinheiro, você não consegue. Não ter o isolamento. Não ter o isolamento necessário. Vamos dizer, nós estamos num ambiente aqui que tem que ter um isolamento, né? Então é mais ou menos dentro dessa lógica. Por quê? Porque a sala ao lado pode trabalhar normalmente e as pessoas não serem afetadas por aquilo que ocorre dentro desse ambiente aqui. Então, seria mais ou menos a lógica daquele que trabalha pensar desse modo. Nós temos problemas relacionados a isso, nós já tivemos no passado. Agora já está com menos incidência exatamente das congregações religiosas, né? Da emissão de ruídos, porque não tem isolamento acústico. Então, se você não Às tem vezes isolamento ambiente acústico, aberto. Você não tem isolamento acústico, é exatamente isso. Você não tem como controlar. Até onde vai alcançar? Até onde eu vou estar perturbando alguém? Não tem como. Então, as pessoas têm direito de reclamar em situações assim. Então, aí entra a educação, entra o bom senso, entra, né, o uso de tecnologia adequada, de profissionais que trabalham na área para poder fazer isolamento. Não é proibido você ganhar dinheiro com o uso do som, mas existem regras, né? Eu lembro uma vez participando de um evento numa praça, e uma pessoa que trabalhava com carro de som e foi contratado por as pessoas que estavam fazendo esse evento na praça lá, aprovado pelo poder público e tal, tudo certinho. E aí algumas pessoas chegaram para ele lá e eu observei isso, falando para a pessoa do carro de som: rapaz, aumenta um pouco o volume, tá muito baixo. Aí ele falou: não,
aumentar não, está aqui, ó, estou aqui com a autorização ambiental e falando aqui o nível de decibéis que eu preciso tá funcionando. Eu falei, assim, são pessoas dessas que a gente precisa dentro da sociedade, mas existem regras, as regras têm que ser em benefício de todo mundo. Se você gosta do som muito alto, que você ouça ele no seu fone de ouvido, você explode o seu ouvido. Sozinho. O problema é sozinho. Agora, não quer dizer necessariamente que aquilo que você gosta é aquilo que eu gosto e que outras pessoas gostam. Entendeu? Então você tem que respeitar o direito do alheio, o direito dos outros em relação a uma situação como essa. Exatamente é isso. Você não gosta de ser resguardado do seu direito? Então é uma pergunta bem simples de ser respondida, né, numa situação como essa. Doutor, além disso, você falou sobre a mudança na legislação que aumenta aí os decibéis, né, pode prejudicar a população, mas quais outras propostas que o senhor vê que podem aprimorar a legislação a partir dessas experiências do projeto, né, para não só punir, mas também para levar a conscientização dentro da própria lei? Mas eu acho que até nem precisa, porque já tem. Como eu falei, né? No caso de som, já tem normas que trabalham sobre isso. Então, seria realmente a divulgação, mostrar que... É porque existem pessoas que querem se beneficiar economicamente do uso do som, mas não querem ter gasto. Então, aí você vai colocar na balança exatamente isso. O risco de você ser punido em relação a estar usando e ganhando o seu dinheiro lá. Então, é colocar realmente na balança, porque normas já tem. Então, assim, trabalhar a educação daquilo que a pessoa já sabe. Então, as pessoas que trabalham com isso já sabem, tanto é que vira e mexe nós observamos propostas lá de mudança da legislação. E outra, todas essas mudanças são mudanças para aumentar o nível de decibéis, jamais para, quem sabe, né, no futuro aconteça de propostas no sentido de diminuir, né? Diminuir, inclusive, os parâmetros que estão estabelecidos em nível nacional. Isso é possível. Vamos dizer, para melhor é possível você diminuir. Agora, para piorar, não. Isso é interessante. Doutor, então, assim, qual a mensagem que o senhor deixa realmente, para a gente já encerrando a entrevista também, não apenas para as pessoas que já foram, já sofreram as infrações, né, para os infratores, mas para aqueles que talvez estejam se deixando, né, influenciar por outras pessoas, cometendo mesmo crime, muitas vezes sem conhecimento, onde buscar para ler realmente o que está escrito na lei e não ser enquadrado, né, como um infrator do meio ambiente. Então, eu volto àquela frase que fala assim, é melhor prevenir do que remediar. Então, a partir do momento que você tem uma noção do que está acontecendo ao seu redor, que pode existir algum tipo de punição, então não faça. Simples assim. Melhor que isso não ocorra, efetivamente. E se você tem dúvida, procure se orientar junto às instituições, junto aos órgãos competentes para evitar problema, porque realmente a gente atua quando ocorre problema. Esse problema envolve a prática de infração penal, seja ela contravenção penal, seja ela crime ambiental. Então, quando isso ocorre, o poder público não tem a faculdade de tomar providência, ele tem a obrigação de tomar providência. Aí já era. Aí realmente a coisa toma uma proporção muito significativa. E eu disse, né? Eu dei o exemplo aí da poluição sonora, as repercussões econômicas, mas isso vale para todas as infrações. Então, o custo não só da possibilidade de prisão, mas o custo de você responder às infrações como um todo, de acordo com o que a legislação prevê, é muito alto. Então são situações essas que é interessante você rever, mas principalmente vestir a camisa, né? Se conscientizar do que é certo em prol de si próprio e em prol do próximo. Por aí. E aquelas pessoas que sim, percebem, né, que vem o crime ambiental acontecendo, também não silenciar, mas poder denunciar também para que esses infratores sejam punidos de acordo com a legislação e também parem de praticar. Exatamente. Existem infrações que o poder público não tem uma bola de cristal, né? Então, existem pessoas que fazem reclamação e falam, mas está na cara, é assim, mas não é bem assim, não existe uma bola de cristal. Então, a partir do momento que a sociedade também é partícipe desse processo, que a sociedade é beneficiária do meio ambiente como um todo, dos benefícios do meio ambiente, ela tem obrigação, e essa obrigação, inclusive, está na Constituição, a obrigação da sociedade também defender, também fazer algo, e nesse ponto envolve, inclusive, a própria reclamação. Então é isso. E fazer a sua parte, por que não, né? Com certeza. Eu sou uma revoltada com algumas coisas, mas tem situações, como você citou, que eu também não tinha conhecimento. Então, assim, a gente precisa buscar saber, precisa buscar ler mesmo a legislação, não só do meio ambiente, mas todas as legislações possíveis. E eu queria agradecer o senhor pela sua disponibilidade, estar aqui conosco, né, e esclarecer
o projeto, né? Parabenizar primeiramente pelo projeto que até foi reconhecido pela Corregedoria, mas desejar muito sucesso também ao trabalho de toda a sua equipe do Ministério Público de Roraima. Parabéns, doutor. Olha, muito obrigado aí pela oportunidade. Realço que sozinho eu não consigo, né? Sem a participação das outras instituições, em especial da minha equipe de trabalho, né? Tá lá na promotoria, né? Oportunidade até de ouvir esse podcast, que é o Cleiton, né? A Ana Cristina, a Leuda, o César. Então, assim, sem pessoas te ajudando, não consegue se avançar nenhum passo, né? E outra, enfatizar a importância das outras instituições parceiras dentro desse projeto, realmente, que acreditaram, né? Acreditam realmente, vendo esses resultados, que nós estamos no caminho certo. Então é isso, vai dar certo. Obrigado, doutor. Valeu, menina. E assim a gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.